você. Eu queria fazer uma pergunta, então, já que eu falei que é tempo de salvação, para você, o que significa salvação? O que significa salvação para você? Vou te falar. Mudança. E aí? O que significa salvação para nós, irmãos? Amados, mais precisamente nós vamos lembrar que Cristo veio para nos salvar. Por isso que Ele nasce numa manjedoura. Só para que você entenda, há feito uma pesquisa que em torno de apenas 3% se dizem ateu no Brasil. Vocês sabiam disso? Apenas 3% no Brasil se dizem ateu. 97% ou ora ou reza por alguém maior que vai ajudar você, dar ele nas suas dificuldades, nos seus problemas, ou até para salvar ele. Então, para que você entenda, há feito um estudo, 90% do Brasil crê em Deus. Então, menos que, eu falei 3%, mas se for arredondar, 10% aí são pessoas que não acreditam em Deus. O que eu aprendo com tudo isso, irmãos? Eu queria trazer assim para vocês, e eu estava estudando sobre isso, e há 3 dimensões da salvação. Como assim, pastor? A Bíblia mostra que o homem ele é tridimensional. Parece até negócio de videogame, né? Mas, amados, primeira coisa, nós somos salvos de algo. Qual é esse algo? Do inferno. Nós somos salvos para algo, que é para quê? Para glorificarmos a Deus. E nós somos salvos por alguém. Quem é esse alguém? Jesus. Então, a primeira coisa, irmãos, que nós aprendemos, que Jesus veio na manjedoura, nasceu de uma virgem, para nos salvar dos nossos pecados. Porque a Bíblia diz que o pecado nos leva à morte, mas Jesus veio para nos dar vida. E é tão interessante que quando nós falamos de pecado, para quem não sabe, quando nós pecamos, nós estamos dizendo para Deus que nós somos chefes da nossa própria vida, que nós somos Deus da nossa própria vida. Então isso nos mostra que nós por natureza somos orgulhosos. Concorda comigo ou não? Uma criança quando nasce, se você der um brinquedo na mão dela e depois tentar tomar, o que ela vai fazer? Vai brigar. Quando a criança é pequena e ela vem uma outra criança para tentar pegar o brinquedo dela, o que acontece? Ela fala, é meu. Porque por natureza nós somos orgulhosos. Por natureza nós já pensamos somente em nós. Então por isso que Paulo escreve assim, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas é interessante que na versão NTLH diz assim, todos pecaram e estão afastados da presença da glória de Deus. Então, amados, que nós possamos entender, ou seja, o problema do pecado não é somente porque é pecado, porque ele nos separa de Deus. Por isso que Jesus teve que vir numa manjedoura, nascer numa família humilde, vir de uma mãe virgem, porque nós, pelos nossos pecados, nós estávamos perdidos. Então, quando nós falamos de Natal, e eu já vou adiantar para você, nós estamos falando de salvação. Eu creio que domingo, por volta das 11 horas, você vai se reunir, nem que seja com poucas pessoas, mas você vai se reunir, você vai abraçar alguém. E eu queria desde já falar para você, aproveite esse momento para falar para as pessoas o verdadeiro significado do Natal, que é a salvação para a vida delas, que é a mudança para a vida delas, que Jesus veio não somente para nascer uma manjedoura, para nós fazermos um final de ano maravilhoso, abraçar todo mundo e depois passou dali e acabou. Não, Jesus veio para nos salvar. Amém? E é tão interessante que Isaías vai dizer assim, vejam, o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Irmãos, muitas das vezes as pessoas estão nas trevas, não só porque nós somos ruins, mas porque o nosso pecado nos separa de Deus. Por isso que muitas das vezes, irmãos, Deus não responde às orações de todo mundo, porque Ele ouve a oração de todos. Concorda comigo? Ele só não responde a oração de todos, porque o pecado nos separa de Deus. Então Jesus veio ao mundo para nos libertar dos nossos pecados.
Jesus veio ao mundo não para somente nos libertar, para mais também nos salvar. Irmãos, vocês já imaginaram? Faça aí uma conta simples. Quem aqui acordou cedo aqui hoje? Acordaram cedo, né? Tenta imaginar quantos pecados você cometeu só de manhã até a hora desse culto. E olha que a Bíblia diz que só de não fazer o bem. Tenta imaginar, irmão, quanto pecado você não cometeu hoje. Tenta imaginar quantos pecados nós não cometemos só hoje. Imagine durante a nossa vida inteira. Por isso, irmãos, que Jesus teve que vir para nos salvar até dos nossos pecados. E aí, amados, é muito interessante que a resposta para os nossos problemas não é um novo lugar. Quem é que já teve a sensação que trabalhou demais o ano todo, ou talvez ficou quase 2 anos sem tirar férias, e fala assim: a solução para a minha vida é tirar umas férias. Aí a primeira semana é maravilhoso, segunda semana o dinheiro vai começando a ficar curto, terceira semana não tem mais nem como gastar, e aí você entende que a solução para os seus problemas não estava nas férias, não estava num outro lugar. E aí, amados, nós vamos entender: a solução para os nossos problemas não é um novo programa, não é uma nova atividade. Quem aqui já teve a noção, fala assim: eu vou tomar um remédio e isso vai ser a solução para os meus problemas? Muitas pessoas fazem isso. Mas, amados, não é um novo relacionamento que vai resolver os nossos problemas. A resposta para o problema das nossas vidas se chama Jesus. Então eu queria pedir para você assim, por favor, né? Eu queria, com muito carinho e com muito zelo de pastor, talvez pessoas que nem falavam com você vão te dar abertura para você abraçar, para você desejar um Feliz Natal. Pessoas que você não teve coragem durante o ano todo para pedir desculpa, pedir perdão, e você aproveite este momento não só para pedir desculpa, para pedir perdão, mas para falar que Jesus veio para salvar de nossos pecados. Jesus é a solução para todos os nossos problemas. Jesus é a solução para aquele remédio que essa pessoa toma, para aquele desejo que ela tem de tirar a própria vida. Então, que você aproveite a oportunidade neste Natal, mais uma vez que Deus está te dando, não só para abraçar, não só para sentar numa mesa, mas para dizer para essas pessoas que Jesus é a única solução para os problemas delas. Amados, uma outra coisa que eu aprendo aqui: Jesus veio para nos salvar, para nos colocar em um propósito. 2 Timóteo 1,9 diz assim: Deus não nos salvou e nos chamou como uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da própria determinação e da sua graça. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, para o louvor da sua glória. Deus, quando enviou Jesus para nascer de uma virgem, para nascer numa manjedoura, para nascer no meio de animais, para ser perseguido, para ser atentado à sua própria vida, para nascer, para ser um carpinteiro, para vir da cidade de Belém, onde a palavra de Deus diz que muitas pessoas falam: pode vir alguma coisa boa de Belém. Deus enviou Jesus com um propósito, para que nós também pudéssemos ser salvos para um propósito. Porque Deus tem um plano e um propósito para as nossas vidas. Como o nosso Criador, Ele sabe o que é melhor para nós, irmãos. Então Ele não somente nos salva do nosso pecado, mas também nos salva para um propósito, um plano que Ele deseja que nós venhamos alcançar. Irmãos, está finalizando o ano de 2023. E quem tem a mesma sensação que eu, levanta a mão, que este ano foi um dos anos mais difíceis da sua vida. Levante a mão, por favor. Eu tenho essa sensação. Foi um dos anos mais árduos. Muita instabilidade. Uma hora a gente estava bem, outra hora a gente não estava bem. Uma hora a gente acredita, daqui a pouco a gente desacreditava. Uma hora a gente fala assim: não, agora vai, daqui a pouco parecia que não ia. Uma hora a gente fez planos e parecia que falava assim: Deus está abrindo tudo, abriu o mar, vai acontecer, daqui a pouco empacou.
Mas amados, nós só chegamos aqui porque Deus continua com seus planos sobre as nossas vidas. Então o que eu quero dizer para você, aproveite para agradecer, porque irmãos, se nós passamos por este ano que foi difícil, o ano que vem coisa boa para nós. O ano que vem é o ano da gente realizar tudo que nós não realizamos este ano, mas que nós possamos estar no centro da vontade de Deus, num propósito ao qual Deus nos chamou, irmãos. Por quê, pastor? Porque nós nunca seremos completamente satisfeitos e realizados na vida até que descubramos qual é o propósito de Deus para nós. Pastor, e como colocar em prática? Irmãos, eu queria dizer para vocês 3 coisas. Presta atenção. Cada um de nós podemos viver a nossa vida em um dos seguintes níveis. Olha só. Primeiro, no nível da sobrevivência. Presta atenção que eu vou te falar. Olha só, que lindo. Primeiro, o nível da sobrevivência. Segundo, o nível do sucesso. E terceiro, o nível da significância. Qual que é o nível da sobrevivência? Quando a gente, sabe, parece que está trabalhando só para sobreviver. Parece que acorda só para sobreviver. E talvez você fale assim, não, eu quero o nível do sucesso. Mas eu queria dizer para você, o sucesso é temporário. O sucesso, uma hora você está lá em cima, daqui a pouco acaba. Quantas pessoas a gente não viu esse ano estourar aí no mundo gospel? Fala, essa pessoa aí vai fazer sucesso, vai ganhar muito dinheiro, mas daqui a pouco a gente nem ouviu mais falar delas. Mas irmãos, eu e você fomos chamados para um propósito, um nível de significância. O que é isso, pastor? Nós somos chamados por um propósito para ter uma vida de significado, tanto para Deus como para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque irmãos, uma coisa que eu aprendo, eu não quero viver só para sobreviver. Eu não quero ter sucesso, mas eu quero fazer significado para as pessoas. Eu quero fazer significado para as pessoas ao meu redor. Eu quero significar alguma coisa para Deus. Eu quero significar alguma coisa para as pessoas que estão ao meu redor. Então eu quero dizer para você, não fique no nível da sobrevivência, não busque o nível do sucesso, mas busque o nível da significância. Porque é isso que vai nos dar um propósito de vida, irmãos. Irmãos, uma coisa que eu aprendo aqui: nós somos feitos por Deus, para Deus, e até que nós venhamos a entender isso, a nossa vida nunca fará sentido. Irmãos, eu vou falar para vocês, como nós acabamos de levantar as mãos aqui, todos nós, foi um ano difícil, mas eu posso dizer, eu tenho certeza de você que está aqui, mesmo com esse ano difícil, você pode ver a mão de Deus em todas as suas lutas, as suas perdas, as suas tribulações, porque você entendeu o propósito a qual você foi criado. Então quem entende o propósito, passa por lutas, por provas, por perdas, mas ele continua no centro da vontade de Deus. E por último, irmãos, o que eu aprendo? Jesus veio para nos salvar por sua graça. O que é graça, pastor? Ah, favor imerecido, eu vou te trazer algo diferente. Eu tive que escrever isso e grifar. Graça é quando quando Deus nos dá o que nós necessitamos e não o que nós merecemos. Vou repetir. Graça é quando Deus nos dá o que nós necessitamos e não o que nós merecemos. Porque nós merecemos o quê? Morte, a ira de Deus. Mas Ele nos dá a graça, o favor, o amor dEle sobre as nossas vidas. Graça é quando Deus nos diz assim, irmãos: eu vou pegar os seus problemas, irmão Lucas, e vou transformá-los nos meus problemas. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, os nossos problemas são os problemas de Deus. As nossas lutas são as lutas de Deus. Por isso que nós estamos aqui. Que dia é hoje? 21 de dezembro. Falta 10 dias para terminar o ano. E o Senhor até aqui tem nos ajudado. Até aqui tem nos sustentado. Paulo declara assim lá em Efésios, texto bem conhecido: pois vocês não são salvos pela graça, por meio da fé, e sim por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie. Irmãos, Natal é um tempo de salvação, porque Deus nos deu o maior presente da história que nós poderíamos receber.
Deus deu o seu único filho. Se eu perguntasse aqui para a pastora, para a Dulce, para a Andresa, vocês dariam o filho de vocês por o inimigo? Por pessoas que vocês deveriam castigar? Naturalmente vocês diriam não. E se eu perguntasse para vocês, vocês dariam o filho e as filhas de vocês pelos conhecidos? Vocês também responderiam não. Amados, que nós possamos compreender, o maior presente que nós recebemos foi quando Jesus nasceu naquela estrebaria, quando ele esteve naquela manjedoura. E só para entender o tamanho da grandeza, Deus levanta pastores para ir até eles, magos, reis magos, que vão levar ouro, incenso e mirra, o melhor que tinha naquele momento. Irmãos, nós recebemos o melhor presente, que nós precisamos agora recebê-lo, desembrulhar este presente e usufruir desse presente que nós recebemos, que é Jesus. E quem entende que recebeu o melhor presente do mundo, ele não guarda para ele, ele reparte com outras pessoas. Isaías diz, irmãos, e eu vou simplificar, que o Senhor veio para nos salvar das nossas feridas, dos nossos mal hábitos, dos nossos vícios e de tudo que nos domina, que é o pecado, irmãos. Porque o pecado veio para roubar, matar e destruir. Irmãos, o Senhor veio para nos salvar de tudo isso. Esse é o maior presente que nós podemos receber, amados. Então eu queria pedir para você, prepara sim a tua ceia, prepara sim a tua casa, convide alguém para estar lá com você. Sabe, abraça essa pessoa. Se você tiver que pedir perdão, chame essa pessoa, peça perdão para ela. Mas não esqueça de entregar para ela o maior presente que você recebeu, que é Jesus Cristo. Aproveita que paira no ar um ambiente, um clima de festividade, como o irmão falou. É um tempo de celebração, é um tempo de salvação. Então vamos aproveitar a oportunidade do Natal, amados. Sabe para quê? Para nos abraçar, mas também para abraçar outras pessoas e dizer que Jesus ama elas. Perguntas para finalizar. O que significa para você que os seus pecados já foram perdoados? Como foi e quando foi a primeira vez que você experimentou o perdão de Deus em sua vida? Irmãos, hoje eu recebi um vídeo, eu enviei para minha esposa, depois eu enviei para os irmãos. E às vezes a gente está correndo atrás de tantas coisas, tantas coisas, bens, roupas, dinheiro, faculdade, casa própria, carro novo. Pastor, é proibido então eu correr? Não estou falando isso. Mas às vezes a gente espera o ano todo, irmãos, para abrir as nossas casas e trazer os nossos familiares, para fazer um jantar para eles. E nós poderíamos fazer isso durante o ano. Abraçar os nossos pais, as nossas mães, os nossos irmãos, os nossos vizinhos, amados, que são às vezes mais chegados do que familiares. Será que, irmãos, nós precisamos esperar o Natal para ficarmos com o coração mais sensíveis? Durante o ano você fala assim: eu não tenho dinheiro, pastor, para fazer um café. Mas no Natal você está todo endividado, você compra roupa, sabe, você faz isso aqui. Vou falar, porque acontece comigo. Eu do lado, eu risada. Irmão, a gente está cheio de dívida, mas mesmo assim a gente fala: não, eu preciso fazer o jantar. A gente vai lá e passa o cartão. Eu não é? Passa um cartão, tem um limite lá, já está negativo, você vai, aumenta um pouquinho mais o limite para fazer uma ceia. Eu creio que nós podemos fazer isso, irmãos. Mas será que nós não podemos, a partir de agora, começar a fazer isso mais vezes? Estarmos mais juntos,
estarmos mais próximos, tanto da igreja como dos nossos familiares. Por quê, pastor? Porque, pastor, o senhor acabou de falar que as obras não salvam. Sim, mas se eu e você entendemos o que Jesus fez, o que Jesus teve que fazer, abrir mão da sua glória, da sua majestade, nascer numa manjedoura, nascer numa família pobre, ser perseguido, morrer numa cruz, ser negado, ser cuspido. Se nós entendemos isso, nós vamos entender que as boas obras mostram realmente que nós entendemos que nós somos salvos. Então, se Deus não nos salva pelas obras, e sim pela sua graça, mas Ele quer que a gente pratique boas obras, para que o amor dEle seja demonstrado nas nossas vidas. E eu vou ler o versículo que nós lemos no começo. O anjo disse: hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Pastor, Ele não poderia então... Irmãos, olha para mim. Ele não poderia então ter vindo simplesmente com 33 anos, irmão Robson? Ele não precisava nascer numa manjedoura. Ele não precisava nascer numa família pobre. Ele poderia vir já com 33 anos e ir para a cruz. Por que então ele teve que nascer, irmãos? Por que será que no final do ano a gente precisa lembrar que Jesus nasceu? Por que será que ele não desceu apenas do céu e fez a obra que ele tinha que fazer, irmãos? Ele nasceu, irmãos, para que pudesse nos salvar, para que a vida de Deus nascesse em nós, para que nós pudéssemos sair das trevas. Mas quem entende que saiu das trevas, também precisa entender que tem outras pessoas nas trevas. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu sei que o amor de Deus já está no seu coração. Eu sei que você já aceitou a Jesus, você já adora o Senhor. Mas aproveita essa oportunidade, sabe? Aproveita que os corações das pessoas estão mais sensíveis. Cumpre o chamado de Deus para a tua vida. Porque Deus nos salvou, como eu falei no começo, por 3 motivos. Nos salvou de algo que é o inferno. Nos salvou para algo que é para fazer a obra e glorificar a Deus. E fomos salvos por Jesus. Então que nós possamos estar, amados, também sensíveis ao que Deus quer nos falar. Porque hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador. Irmãos, eu não sei vocês, mas quando a gente faz uma breve avaliação, quantas pessoas às vezes estão dentro da igreja e ainda não abriram o coração para Jesus? Imagine lá fora da igreja. Feche os teus olhos, por favor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, porque nós estamos perto do Natal, e Natal para nós não é compras, não é bebida, mas Natal para nós é tempo de salvação. Então, Pai amado, que nós possamos sempre se lembrar que nós somos salvos de algo, para algo e por alguém. Que o Senhor nos ajude a aproveitar as oportunidades neste Natal, onde as pessoas estarão mais sensíveis, para que possamos dizer que o menino Jesus já nasceu há mais de 2000 anos atrás e quer nascer no coração de cada um deles. Mas também nasça, Pai amado, nos nossos corações, que muitas das vezes esquecemos o propósito ao qual fomos chamados, quem nós éramos e quem nós somos agora. Use a Tua igreja, use a cada servo Teu, cada serva, Senhor, para que aonde nós estivermos, nós possamos proclamar que Natal é um tempo de salvação. Natal é tempo de mudança. Natal é tempo de nós entendemos que é festa, mas é festa quando Jesus entra nas vidas, nos corações e nas casas. Continue nos abençoando no nome de Jesus. Amém.
Só lembrando, amados, pode encerrar, Sara.